Olá e sejam muito bem-vindos. Eu sou a doutora Roberta Andrade e hoje vamos conversar sobre um assunto que desperta muita curiosidade, ansiedade e, infelizmente, bastante desinformação: o tamanho do pênis. Qual é considerado normal? Como medir da forma correta tanto o comprimento quanto a espessura? Este é um tema que por muito tempo foi tratado quase como tabu, mas que hoje está cada vez mais presente em consultórios médicos, discussões online e nas redes sociais, especialmente com o crescimento de procedimentos estéticos na área genital masculina. E antes de continuarmos, quero começar trazendo um dado que pode tranquilizar você. Cerca de 95% dos homens que se preocupam com o tamanho do pênis estão, na verdade, completamente dentro da faixa considerada normal pela medicina. Isso mesmo que você ouviu. Na grande maioria dos casos, não existe um problema físico real, e sim uma percepção distorcida sobre o próprio corpo. Muitos homens se sentem inadequados por fazerem comparações irreais, principalmente com o que veem em filmes adultos ou na internet, onde os corpos costumam ser exagerados ou até mesmo editados digitalmente. E aqui vai outro dado muito interessante: essa preocupação é muito mais frequente entre os homens do que entre as mulheres. Enquanto mais de 50% dos homens relatam sentir ansiedade ou insatisfação com seu tamanho, apenas entre 5 e 10% das mulheres afirmam considerar o tamanho do pênis um fator muito importante em um parceiro. Então, respire fundo. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Parte 1. Como medir corretamente. Meu objetivo com este vídeo é educar, informar e, acima de tudo, ajudar você a ter uma visão mais clara e realista sobre esse tema. Vamos revisar dados científicos verdadeiros, aprender como medir corretamente o pênis, conhecer os procedimentos de aumento disponíveis e seus riscos, e até vou compartilhar uma curiosidade histórica que pode transformar completamente a forma como você enxerga essa questão. Vamos começar entendendo como se mede realmente o tamanho do pênis. Isso é fundamental para saber o que é considerado normal. Existem duas dimensões principais que devemos considerar: o comprimento e a espessura, também chamada de circunferência ou perímetro do eixo. Como se mede o comprimento? Ele pode ser medido tanto em estado ereto quanto em estado flácido esticado. Ambas as formas são utilizadas em estudos científicos, mas a mais confiável e consistente do ponto de vista clínico é o comprimento esticado em flacidez, pois ele se correlaciona muito bem com o comprimento em ereção. Agora vou explicar como fazer essa medição corretamente. Use uma régua ou fita métrica. Posicione-a desde o osso púbico, exatamente onde o pênis se une ao corpo. Pode ser necessário pressionar levemente a gordura dessa região para alcançar o osso. Estique o pênis para fora sem forçar, mas de forma firme, e meça até a ponta da glande. Se for medir em ereção, faça do mesmo modo, do osso púbico até a ponta, com a régua bem alinhada sobre o eixo. É muito importante evitar medir a partir da pele ou por baixo do pênis, pois isso adiciona comprimento falsamente e gera resultados imprecisos. E como se mede a circunferência ou espessura? Essa medida também é fundamental e varia bastante entre as pessoas. Pegue uma fita métrica flexível ou um fio. Envolva ao redor da parte média do pênis, nem muito perto da base, nem da ponta. Marque e registre a medida. Você pode fazer essa medição tanto em flacidez quanto em ereção, mas a maioria dos estudos científicos se baseia na ereção. Muitos homens superestimam ou subestimam seu tamanho devido a métodos de medição incorretos ou porque se comparam com outros em estados diferentes, o que cria expectativas completamente irreais. Parte 2. O que dizem os dados científicos? Agora que sabemos como medir corretamente, vamos ver o que dizem os dados científicos reais. Uma grande revisão científica analisou dados de quase 15 mil homens em todo o mundo. Esse tipo de análise, chamada meta-análise, reúne vários estudos para obter médias confiáveis e consistentes. Comprimento médio. Quando medido em ereção ou flácido esticado,
90 a 95% dos homens se encontram em uma faixa de 10 a 16 centímetros, entre 4 e 6,3 polegadas. A média global é de aproximadamente 13,2 centímetros, um pouco mais de 5 polegadas. Isso significa que se você se encontra dentro dessa faixa, você faz parte da grande maioria. Nos extremos, utilizam-se termos médicos específicos. Fala-se em micropênis quando o comprimento esticado é menor que 7,5 centímetros, cerca de 3 polegadas. Por outro lado, um macropênis, extremamente raro, costuma ser definido como maior que 24 centímetros, mais de 9 polegadas. Circunferência média. A circunferência ou espessura também varia, mas segue um padrão comum. Em flacidez esticada, entre 8 e 10,5 centímetros, entre 3 e 4 polegadas. Em ereção, entre 10 e 13 centímetros, entre 4 e 5 polegadas, com uma média de 11,5 centímetros. Então, quando alguém se refere ao tamanho médio, estes são os dados reais e comprovados cientificamente. O grande problema é que muitas pessoas fazem comparações com padrões completamente irreais, especialmente na indústria do entretenimento adulto, onde os atores são selecionados justamente por terem tamanhos incomuns, e ainda se utilizam ângulos de câmera e edições para exagerar ainda mais a percepção. A mensagem aqui é muito clara: se você está dentro dessas faixas, está na maioria absoluta. E se está fora delas, isso não define sua saúde, seu atrativo ou sua masculinidade. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Parte 3. Procedimentos de aumento. Agora que já entendemos o que se considera um tamanho normal segundo a ciência, é momento de abordar uma pergunta que muitos homens se fazem em silêncio: existe uma forma segura e eficaz de aumentar o tamanho do pênis? Antes de mais nada, quero deixar algo muito claro: é completamente normal ter curiosidade sobre esse tema. Vivemos em uma sociedade que constantemente bombardeia os homens com expectativas pouco realistas sobre seus corpos. Mas se você está pensando em modificar algo tão delicado quanto sua anatomia, é essencial ter a informação correta. Porque sim, existem procedimentos que prometem resultados, mas nem todos são seguros e muito menos necessários. Métodos de aumento de espessura ou circunferência. Hoje em dia, um dos procedimentos mais comuns é a injeção de ácido hialurônico. Essa substância existe naturalmente no nosso corpo e também é muito utilizada em tratamentos estéticos faciais. Quando injetada na haste do pênis, pode aumentar sua espessura entre 2 e 3 centímetros de forma temporária. Os efeitos costumam durar entre 12 e 18 meses, sendo que o organismo a reabsorve gradualmente. Esse método é relativamente seguro, desde que realizado por um profissional qualificado e com produtos aprovados. Mas aqui vem um alerta muito importante: nem todos os materiais injetáveis são seguros. Alguns centros oferecem preenchedores não absorvíveis, como PMMA, polimetilmetacrilato, ou até silicone industrial, que podem causar nódulos, infecções graves, inflamação crônica, deformidades permanentes, danos irreversíveis. Por isso, jamais se recomenda usar essas substâncias. E quanto ao alongamento do pênis? Aqui o panorama é mais limitado e arriscado. Existem 2 procedimentos comuns. 1. Lipoaspiração do púbis, retirar-se gordura da base do pênis, o que faz com que ele pareça mais longo. Mas atenção, isso não muda o comprimento real do órgão, apenas melhora sua visibilidade. 2. Corte do ligamento suspensor. Esse ligamento mantém o pênis junto ao osso púbico. Ao cortá-lo, o pênis cai para frente e pode parecer mais longo em repouso. Mas há um problema sério: não aumenta o tamanho em ereção e pode causar instabilidade durante o sexo. Além disso, os riscos de complicações, cicatrizes e frustração pós-operatória são elevados. Por isso, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto muitas associações médicas internacionais não recomendam esses procedimentos como primeira opção.
Em muitos casos, os benefícios estéticos não compensam os riscos físicos e emocionais. E os implantes penianos? Também quero esclarecer algo que gera muita confusão: os implantes penianos. Embora apareçam na internet como supostas soluções para aumentar o tamanho, na realidade eles são projetados para tratar disfunções eréteis graves, não com fins estéticos. São dispositivos médicos utilizados apenas quando outras terapias falharam. Então, se você está considerando fazer algo a respeito, a melhor ferramenta que você tem é a informação honesta e médica. E também vale muito a pena refletir sobre o porquê desse desejo de mudar. É por você mesmo ou por comparações que vêm de fora e que talvez não tenham fundamento algum? Para fechar este tema, quero compartilhar com você uma história cultural fascinante que pode mudar completamente sua percepção. Na Grécia Antiga, o ideal masculino não estava ligado a um grande tamanho de pênis. Muito pelo contrário. Homens sábios, fortes e admirados eram representados com pênis pequenos. Por quê? Porque isso se associava a autocontrole, racionalidade e virtude. Em contrapartida, pênis grandes eram vistos como sinais de excesso, vulgaridade ou falta de domínio próprio. Se você observar esculturas daquela época, notará que nem deuses nem heróis tinham atributos sexuais exagerados. As representações exageradas, como no caso do deus Príapo, eram reservadas para a comédia ou a caricatura. Em outras palavras, um pênis grande não era um símbolo de poder, mas às vezes de ridículo. O que isso nos ensina? Que os padrões de beleza e masculinidade mudam conforme a época e a cultura. O que hoje se promove como desejável pode ter sido considerado oposto em outro momento da história. E se é assim, por que deixar que algo tão variável defina sua autoestima? A realidade é que a maioria das ansiedades sobre o tamanho do pênis não tem base em fatos médicos, e sim em pressões sociais, pornografia e desinformação. O importante não é cumprir um ideal externo, mas ter uma relação saudável com seu corpo e sua sexualidade. O tamanho não determina seu valor, seu atrativo, nem sua capacidade de dar ou receber prazer. O que realmente importa é como você se sente consigo mesmo, como cuida da sua saúde, como se comunica com sua parceira ou parceiro, e quanto respeito você tem por si e pelos outros. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Se esta informação ajudou você a enxergar as coisas de uma forma mais clara e saudável, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos reais sobre saúde, porque esse é o meu objetivo: quebrar mitos, trazer consciência, empatia e honestidade. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.